Ah, bom. Uma coisa tão conhecida, pensei que fosse... Não, eu estou imaginando que seja uma coisa mais suave, né? Vai botar sei lá, uma sinfonia, uma coisa aí muito barulhenta. A música com Z, ela não fez isso aqui. Isso, né? Achou? Sim. Tá bom. Achei o música até agora. Ah, bom. Vocês já tinham achado o disco. Não. Rádio. Para violino e orquestra, não é bonito, uma rádio. Sinfonia, sinfonia, sinfonia. Adagio não é muito lento? Né? Não é muito lento, adagio? Bom, é lento. Serenata para sopros. Sinfonia, rondó capriccioso, rondó concerto. Serenata número 5. Sinfonia número 22. Tem mais ainda aí de moda? Isso, um monte. Você vai buscar chá. Concerto Você para vai flauta captar e um harpa. É isso aí. Esse aqui. Olha, Então, tem tanta coisa aqui. Tem o adagio rondó, e tem andante para flauta e orquestra ali, coisa certa. Tudo isso aqui é no 220. Quer que pegue, né? tem lá. Dois qual é esse aqui? É esse. Esse disco é 78? Não, O papai está ouvindo melhor lá. não. Mas eu ouvi. Peraí, deixa eu ver. Escuta. É segunda prateleira, não é segundo. É o primeiro. Primeiro é março, É. prateleira. É só contar de cima para baixo, uma e duas. Não, os discos. Ela está cortando, perguntando se precisa cortar os discos. Ah, os discos são numerados, tem uma luta de eu já pensei também. Achou? Então, organização é organização, viu? Sem organização é inútil fazer algum querer fazer alguma Sem coisa. saber o que tem, onde tem, Ah, essas coisas não posso ouvir. Da morte do Mozart. Isso. Meu guarda-lava foi lá. Tá com você? O Maurício sabe colocar? Sabe ligar lá? É esse lado aqui. É a primeira, é? Dá licença se você apertar o botão aí. Pronto. É o de cima, É, agora que estava com isso. Essa vitrola é a vitrola que o senhor fez, né? É. Puxa, se quiser. Quando que o senhor fez a vitrola, professor? Ih, faz tempo, faz tantos anos. Ué, não está funcionando a coisa aqui. Tá bom. Mais ou menos em que ano o senhor fez essa vitrola? Que ano foi esse? Fez o quê? Eu fiz a vitrola. A vitrola? É. Ah, foi logo. Daí não. Essa eu não lembro dele. Ah, sim. Deve ter uns Não faço ideia. 25, 30 anos, né? Foi logo depois do casamento, já faz um pouco mais. Mas Casamento, ano que vem vai fazer 60 anos. Porque no nosso tempo não tinha televisão, né? É. Tinha que ser no rádio, né? É.
Não sei se você chegou a ouvir novela das 5 na Rádio São Paulo. Na Rádio São Paulo, eu não ouvia as novelas, mas eu me lembro que tinha uma tia que ouvia do dia inteiro a rádio. Eu às vezes até ouvia. A Rádio São Paulo. E o prefixo musical era sempre o intermédio da Traviata. Isso, exatamente. Era mesmo prefixo sempre. Você lembra? E eram assim, eram apresentações muito vivas, né? Parecia assim que a gente via as coisas. E era muito mais interessante do que a televisão. Mais do que a gente imaginava. Imaginava. Era como uma leitura. Isso mesmo. Eu também sempre achei muito mais interessante do que Professor, eu vou fazer uma pergunta para o professor sobre a epilepsia. Já está rodando? Eu queria fechar a porta do armário. Como é que Fecha o a porta do senhor, armário. constituição parcial epilética, Como tá? a constituição patológica epilética, Ah. como o senhor caracteriza ela? É a Constituição. Como chama? Atlética? Isso. Atlética. Então, é o seguinte: quando o atlético é o homozigoto, tá? Então, os outros, por exemplo, o longilíneo, como é ele pode ter, mas é um heterozigoto, de uma penetrância baixíssima. E do ponto de vista anatomopatológico, o que caracteriza a epilepsia? É a desigualdade entre os dois hemisférios cerebrais. Mas essa desigualdade ela sempre está presente. Não, não espera. Há uma pequena diferença, minúscula diferença, normalmente há uma minúscula diferença entre o hemisfério direito e esquerdo. Por isso mesmo, a gente usa a mão direita. Sendo que o canhoto é aquele em que essa diferença está exatamente no hemisfério esquerdo. Então ele usa a mão direita. Porque o direito predomina em vez de ser o esquerdo. Tá? Bom, então você vê, isso é minúsculo, mas não dá para você perceber assim a olho nu. Mas na epilepsia é coisa evidente. Ali, você pega ali, coisa. Dá para o senhor mostrar para a gente? Dá, Que como não? livro que é esse aí, professor? O quê? Esse livro? Esse é a neuropatologia, não é isso? Não é? E, eu não sei, o senhor se lembra qual é o volume que está? Deve ser no primeiro. Primeiro? Isso. Então, essas são as bases anatomopatológicas da neuriatria e da psiquiatria. Então, é. E são em 2 volumes. Isso. É aqui, você não percebe a diferença normalmente, hein? Aí. Veja bem aí, ó. Então aqui, já macroscopicamente, nós vemos uma diferença dos dois Claro, hemisférios. você está vendo aqui. O direito é menor do que o esquerdo. Deixa ele fixar um pouco, ó. Onde está? Ele. Ah, está aí atrás. Tira o braço. E esta fotografia, ela mostra uma diferença também visível. Entre os dois nervos olfativos. Por exemplo. Deixa eu ver aqui mais. Também, Aqui, isso é importantíssimo. Como é que chama isso aí? Olivas. As olivas cerebrais. os corpos mamilares, Isso, os corpos mamilares. em que um está bem maior do que o outro aqui. Isso está evidente, você vê? Você acha que precisa ser algum gênio para enxergar uma coisa dessas aí? Acho que não, não? Você não acha? Puxa que essa luz aí é luz mesmo, é para iluminar, né? E Aqui, finalmente, aqui nesse corte, aqui, a diferença entre os dois cornos de mão aqui, esse e este. Aí.
Este bem maior É, claro. e este Não é que é normal. Esse aqui não. Este é o tamanho normal. Isso. Aqui, normalmente, aqui os dois normais. Tá vendo? Normalmente, que o senhor encontra na epilepsia, essas diferenças de tamanho abrangem todas as estruturas ou abrange apenas algumas estruturas? Depende. Tudo varia consideravelmente. Pode ser só essas estruturas aí e pode ser diversas outras. Então você vai encontrar um débil mental, por exemplo, que é epiléptico também. Por quê? Porque ele tem uma hipoplasia do cérebro. Como é, não? É, mas você não está ficando, não está bem iluminado, não. Tá bem. Professor, É. Puxa, E- isso aí ilumina mesmo. Olha que agora está escuro aqui dentro. cuidado Né? agora para não se queimar. Não. Hã? Tá escuro agora aqui. Ideia de que isso é uma coisa que veio crescendo na observação das autópsias, na observação dos pacientes, das pessoas, etc. Mas alguma leitura ou algum fato já anterior, algum conhecimento que o senhor adquiriu de professores anteriores ou de professores seus, começou a chamar a atenção desse fato Não. da epilepsia ter base anatomopatológica, essa Não. diferença cerebral? Não. Começa a dizer o seguinte, isso aqui não é original meu, hein? Isso aqui é sabido. Isso está... Não se encontra facilmente em qualquer livro de patologia, não, viu? Mas você encontra livro de patologia com ele. É que eu disse. O Fanel Monte estabeleceu que asma é uma manifestação da epilepsia. Sim, mas isso já estava em Hipócrates. Como? Já estava em Hipócrates. Não sei se estava. Sim, naqueles escritos dele sobre epilepsia, a doença sagrada, Sim. ele já fala sobre a asma como... Ah, é? como É? E ele também Obrigado. chama a atenção da diferença dos hemisférios cerebrais. Ah, é? Poxa vida, que colosso, hein? Tá vendo? Pois Não, porque tem o seguinte, essa diferença é claro que se apresenta sobre o organismo. Então se você olhar as mãos do indivíduo, por exemplo, você vai ver que as duas mãos não são rigorosamente iguais. Pode ver esses dois dedões aqui, veja se eles são iguais. Sim, sempre há uma diferença, inclusive no comprimento dos membros. De tudo, olha aqui, tá vendo? As Sim, diferenças. claro, É? são bem diferentes. É, pois é. Eu tenho bronquite asmática, viu? É. Tá vendo? Os dentes. Essas coisas no Os dentes também. Diferente. Isso são os estigmas Exatamente. que nos dão a Isso. possibilidade do diagnóstico até do Exatamente. epilético. Exatamente. São os estigmas. Isso que se chama estigma degenerativo. Então você pode encontrar um indivíduo praticamente normal, que nunca apresentou nada de extraordinário, nem coisa nenhuma, mas você examinando, você vê que ele tem os estigmas da epilepsia, por exemplo. Tem. Só que ele não é epiléptico. Quer dizer, não apresenta as manifestações da epilepsia. Porque o mesmo gene que determina a epilepsia determina a formação desse estigma. Claro, pois é. Isso é uma anomalia constitucional. É o que eu digo sempre. No dia que nascer um indivíduo, com todos os seus órgãos perfeitos, esse indivíduo nunca vai ter nada e também nunca vai morrer. Dentro desses estigmas, parece que o senhor gosta de citar, por exemplo, os dentes supranumerares, Isso. os lóbulos presos. Oh, como não? É. O meu logo aqui não está completamente preso, mas ele não é grande como é em geral, né? Mas há uma proporcionalidade da diferença dos hemisférios com o grau Não. desses estigmas ou não? Não, Às vezes um lóbulo muito preso pode ter uma diferença muito pequena. exatamente. Ah, é. Não tem. Tudo isso varia consideravelmente, né? Também somos... Porque o desenvolvimento do lobo de orelha, dos dentes, essa coisa toda, não depende do cérebro, né? Não é? Então, E há também outros estigmas, como por exemplo o senhor cita, o fato do indivíduo ser canhoto. sim, isso é fundamental. Porque
o que caracteriza a epilepsia é exatamente essa diferença entre os dois hemisférios. Não é isso? Então, é o seguinte, às vezes o hemisfério esquerdo ficou atrasado no desenvolvimento, então o direito é que predomina, então o indivíduo é canhoto. E eu posso dizer que todo indivíduo que apresentar um desses estigmas, obrigatoriamente ele é um epiléptico. É. Constitucionalmente ele é um É, epiléptico. constitucionalmente. Não tem obrigação de ter a Manifestação da clínica. Isso, é. Mas ele é É. um epiléptico. Mas o que pode acontecer é o seguinte, por exemplo, no dia que esse indivíduo tiver uma infecção qualquer, começa a febre, a primeira manifestação que ele vai ter é uma crise convulsiva. Então, dizem os médicos que a febre é perigosa porque pode determinar crise convulsiva. Febre só determina crise convulsiva em quem é epiléptico, é claro. Porque é comum... Não há nenhuma possibilidade de se fazer uma convulsão em quem não tem epilepsia. Não. Se o senhor tentar fazer com uma injeção de insulina, Não. Você vai ver que a crise convulsiva que o indivíduo tem não é igual a uma crise epiléptica, não. É parecida, mas não é. nem com eletrochoque. Não. Às vezes você pega indivíduos que você toca eletrochoque, que faz eletrochoque todo dia, não acontece nada. Professor, essas ideias, elas... Porque o senhor foi lá para o Juqueri em que ano? 1940, 1939. 39. É. E lá no Juqueri, quando o senhor chegou, já havia um serviço de anatomia patológica constituído? Sim. Já tinha um serviço. Quem era o chefe na época? Ninguém. Não tinha chefe. E esse desenvolvimento da ideia já existia? Era o Dório César. Mas o Dório César, sabe, ele era um comunista fanático. Ele era uma excelente pessoa, viu? Mesmo a Braver Jackson, o senhor considera como um grande mal, Ah, sim, claro. mesmo sendo localizada. A Braver Jackson é uma coisa típica, você vê? Precisa de um indivíduo ter uma lesão qualquer cerebral para desencadear a epilepsia que ele tinha. E ninguém sabia. E que às vezes nem tem perda de consciência. Não tem. Braver Jackson não tem. O indivíduo assiste à convulsão dele. Exatamente. Mas é considerado por ter convulsão um grande mal. Um grande mal. O pequeno mal é quando não tem Não a tem convulsão. convulsão. Então seriam os equivalentes. né? Isso. Pequeno mal é, por exemplo, às vezes o indivíduo está não vai passar numa reunião comum. Muito daí a pouco ele desliga. Crise de ausência. Desliga completamente. Então, às vezes depois fica assustado. Como? O que é? O que está fazendo? Então aí no pequeno mal, que seriam essas equivalentes epiléticas, o senhor coloca também, por exemplo, as vertigens. As vertigens. As vertigens também. Como não? Então são as vertigens, a crise de ausência, Isso. aquelas crises de escotomas, crises visuais. As modificações de olfação. Existe uma perturbação visual, isso eu tenho de vez em quando, hein? Chama-se teicoscopia. A teicoscopia, teikos, em grego como é que chama? Fortaleza. A parede da fortaleza é assim, né? Então a gente vê uma coisa luminosa, vai fazendo tudo assim, viu? E vai saindo só, aumentando, e a pouco desaparece. Isso é uma crise de pequeno mal. Essas crises visuais. Exatamente igual. E as crises também de olfação, aquelas modificações. Como não? E essas crises de pequeno mal depende do local em que está instalada a malformação. Por exemplo, se é no nervo olfativo, se é em outro local. Deve ser. Aí que está, falta documentar tudo isso. É possível, mas não existe uma documentação que prove isso. Não.
pelo menos que eu saiba. Eu procurei fazer essa documentação, sabe, mas a questão é a seguinte, os casos clínicos são muito mal feitos, né? Então quando chega para a autópsia, eu não posso dizer, olha, esse indivíduo é epiléptico, e acabou. Tá vendo? Não posso dizer mais nada. Professor, também seria um pequeno mal a alucinação. Alucinação. Alucinações, sim. É. Eu poderia dizer que a esquizofrenia é uma epilepsia? Não, mas não é que poderia dizer, é que tem que dizer. É. É. Tanto que você cura, ou melhora consideravelmente a esquizofrenia, produzindo epilepsia no indivíduo, quer dizer, desencadeando a crise Quer dizer convulsiva. que na autópsia do esquizofrênico nós vamos encontrar uma malformação. Estou farto de... Isso eu fiquei farto de mostrar em Juqueri, só que ninguém aceitava. Porque médico só aceita aquilo que é estúpido, asmático, desonesto. Só. Não, fora disso, ele não aceita mais nada, não, viu? Não adianta a gente mostrar, porque... Quer dizer que na realidade essa divisão entre esquizofrenia e epilepsia não existe. Não. A questão é a seguinte, todo mundo me dizia, então você quer saber mais do que fulano, que estava lá, um psiquiatra alemão, um psiquiatra americano, não me interessa nada disso, eu não quero saber O mais nem substrato é o menos. mesmo? Me interessa é a autópsia, que está aqui, acabou-se. Não adianta mais. Bom, o médico é muito difícil, né? Fazer qualquer coisa. Por isso a medicina, é muito difícil progredir a medicina, né? Muito difícil. O senhor coloca então que a malformação, ou seja, a diferença de tamanho entre os hemisférios ou partes dele, né? Então, por exemplo, entre os corpos mamilares ou partes dos hemisférios, né? É que determina o substrato anatomopatológico da epilepsia. É isso. Agora, o desencadeamento da crise de qualquer tipo, ela tem por fundamento dois fatores, alergia e vascular? Não, a alergia é só, ponto. Que A alergia se tem, manifesta por fenômenos vasculares sempre, não está certo. A quer dizer que alergia, o ponto. desencadeante é alérgico, É alérgico, sempre. que na realidade vai aparecer através da modificação do calibre do vaso, Exatamente. em vasoconstrição, Isso. ou dilatação paralítica. Isso. Quer dizer, aí é que o indivíduo vai ter a convulsão, o indivíduo vai ter o pequeno mal, etc. Então existe um substrato em cima do qual age uma crise alérgica, uma hipersensibilidade, Uma alergia, ponto. uma alergia. Porque a alergia é a reação modificada do organismo. Não é? Porque normalmente nós estamos em estado de anergia positiva, não temos nada, não estamos apresentando nada, não é? Isso é normal. Agora, chega um determinado momento, o indivíduo apresenta qualquer coisa, seja lá o que for. O que aconteceu aí? Houve uma modificação da reação, não é isso? Então é isso que é alergia. E esse fator desencadeante que vai fazer a modificação da reação do organismo, então ele vai ter a crise epilética clínica, não é? Isso pode ser referente, por exemplo, a um alimento, pode ser referente a uma ação psicológica, Uma simples modificação do do tempo, ambiente. do ambiente, Sim, uma simples... a época do ano. Exatamente, modificação do ambiente. Exatamente, sim senhor. Houve uma pessoa muito importante da história da medicina, que teve a sua primeira crise epiléptica porque tinha o diagnóstico de esquizofrenia. E um belo dia ele desencadeou uma crise epiléptica. Uma convulsão. Uma convulsão. Puxa, eu tenho que lembrar agora o nome. Bom, não tem importância. Quer dizer
dizer que todos esses substratos, todos esses equivalentes, ou a própria poluição, elas têm um fator desencadeante na realidade. Ah, tem que Que é ter. ambiental. Exatamente. Sempre. Sempre. Quer dizer, o indivíduo tem o tipo constitucional. Tem a malformação. Isso, agora, exatamente. Agora, as manifestações dependem do meio ambiente. Quer dizer, depende de um fator ambiental qualquer. Mas isso, Todo mundo quer saber qual é. Sim, porque médico, sabe como é que é? Aprendeu que existe a microbiologia, né? Tem pneumonia produzida por pneumococo. E vai por aí fora. Essa toda a sabedoria de médico é essa. se não é o pneumococo, tem que ter um vírus. Pois é. Então, quer dizer, eu faço, eu posso garantir o seguinte, se eu fizer uma pesquisa das vias aéreas de um monte de gente, gostaria de fazer isso em todos os médicos, eu vou mostrar que eu tenho pneumococo lá dentro das vias aéreas. E não tem pneumonia. Todos eles estão com pneumonia. Não dá, não. Quer dizer, o indivíduo só tem uma coisa, não importa qual seja, se for predisposto. A predisposição é constitucional, faz parte do genotipo. Tá? Então você vê o seguinte, é a predisposição. E sendo constitucional, pode ser transmitido em caráter dominante e caráter recessivo. Além disso, sujeito a todas as modificações da hereditariedade, né? Então, o indivíduo pode ser homozigoto ou heterozigoto. O heterozigoto vai muito bem, não é? O homozigoto vai estar arrumado. Seja lá qual for a predisposição, né? A mais elementar, está arrumado. Então é por isso que você vê sempre na estatística demográfica sanitária, por exemplo, gente morrendo de gripe. Por quê? Porque é predisposto em caráter homozigoto. Não tem dúvida, porque a gripe é uma coisa muito elementar, muito simples, não é? Mas na realidade toda gripe tem um componente pulmonar, né? Tem uma vasite. Isso tem, mas não tem importância. Se ele for heterozigoto, É uma congestão. não tem importância. Nós temos que congestar o pulmão, né? Sendo heterozigoto, ele supera isso perfeitamente. Porque a saúde é dominante sobre a doença. É por isso que todos nós vivemos em estado de saúde aparente. Né? Por causa da dominância. E isso é uma coisa muito difícil médico entender isso. Quando esses medicamentos que são dados conseguem controlar uma crise, o que na realidade ele está fazendo, ele está fazendo uma dessensibilização do indivíduo. Não, não é isso. O cardenal não sensibiliza coisa nenhuma. Só vai envenenando o indivíduo. E por que às vezes a gente vê um indivíduo que aparentemente foi controlado na crise pelo cardenal? Teria sido controlado melhor ainda se não tivesse tomado nada. Possivelmente esse seria Porque vai ver o seguinte, o indivíduo tem uma coisa qualquer, pode ser uma simples gripe, que tem uma crise convulsiva. Ele está curado das suas crises convulsivas. Do Hipócrates, tem 2000 anos isso. Quer dizer que possivelmente se ele não estivesse tomando cardenal, ele estaria muito bem também. Estaria melhor ainda. Não é que estaria muito bem também, não. Estaria melhor. Você não sabe o que é cardenal. Então, e às vezes o senhor coloca a ideia de que o epilético, se ele tiver a crise, ele estará ainda melhor. O que é esse melhor? Por que é melhor para o epilético se ele tiver a crise? Porque a crise descarrega aquilo que estava ali Preso. preso no cérebro. Né? Então ele vai melhorar o quê? O temperamento? Ele vai melhorar a De imunidade dele? tudo. Você Então, encontra indivíduos, por exemplo, que é o esquizofrênico. O esquizofrênico é um indivíduo que fica interiorizado